Boa noite a todos. Boa noite. Se for melhor, tudo faz. A voz já está um pouquinho alta, então, qual que vocês preferem? Está chegando em paz, isso? Se eu usar esse aqui, funciona melhor, né? Funciona. Então nós vamos ficar então nesse aqui. Se der algum problema, alguém aí no fundo não ouvir, só avisar e a gente corrige, ou a gente conserta essa comunicação. Mas, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. É com imenso prazer e alegria que nós estamos aqui participando dessa 41ª Semana Espírita da cidade da AME de Piuí. Inclusive, agradeço também a nossa companheira Sonira, que é presidente do CREI de Poços de Caldas, a qual a nossa Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso pertence. E interessante, né, como o Divino, o pessoal aqui fez, né, vamos convidar os CREs para a gente melhorar, por que não, os nossos relacionamentos e principalmente este movimento de unificação da doutrina espírita, que claro foi uma das grandes bandeiras levantadas pelo próprio Bezerra de Menezes. Então é importante e interessante essa integração e por isso eu agradeço aqui a vocês, agradeço também a Sonira a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês mais alguns momentos, algumas reflexões, revendo aqui alguns amigos, conhecendo outros e teremos ainda a oportunidade de, no decorrer da noite, conversarmos mais um pouco. Mas o nosso grande objetivo aqui, nesses instantes, o Divino falou assim que eu posso falar aqui tranquilamente, 2 horas, 2 horas e meia, eu com certeza não vou cansá-los, tá? Acho que 2 horas é mais do que o suficiente, sobretudo para falar de uma obra que a AME de Piuí resolveu adotar como base para as reflexões dessa Semana Espírita, que é justamente a Gênese. Como foi dito e muito bem pelo nosso companheiro, a gente aproveita determinadas oportunidades justamente para divulgar o livro. Divulgar o livro que a cada dia parece que ele vai ficando mais esquecido. Hoje com o celular, com todos esses meios eletrônicos, muita gente vai se esquecendo do próprio livro e nos celulares e nos aparelhos eletrônicos a gente não fica lendo muito o livro não, a gente fica vendo mais as notícias, né, que aparecem, é o TikTok, é o Instagram, né, são coisas e notícias que a gente acaba se esquecendo do livro. E o livro, gente, ele é de extrema importância, sobretudo no próprio movimento espírita. Ora, não vou pedir isso para vocês, né, para que se identifiquem, não. Mas poderia perguntar e cada um responde para si. Nós conhecemos pelo menos as obras básicas da doutrina espírita? Todos nós já lemos, aí talvez eu assuste alguns, os 27 livros de Kardec. Alguém vai falar assim, mas o que é isso? É 27? Não, é 27 mesmo. 5 são os livros básicos. Mas nós temos a Revista Espírita, nós temos o Principiante Espírita, nós temos Viagem Espírita, nós temos várias coisas que Kardec escreveu. Mas, pelo menos então 5. Será que nós conhecemos todos? Será que nós já tivemos a oportunidade de estudar e identificar em cada um deles a sua característica principal? Eu, particularmente, confesso que nessas nossas andanças, a gente tem percebido muito, e é claro, não é para desmerecer, por favor, que eu também sou apaixonado, tanto é que a outra oportunidade que eu estive aqui em Piuí, falamos inclusive sobre a parábola do joio e do trigo, tá? Sou apaixonado pelo Evangelho, por Jesus, mas a gente percebe que o movimento espírita tem caído muito naquele religiosismo, um religiosismo onde a gente consegue perceber e captar que as pessoas ainda encontram-se no fora da igreja, não há salvação. É o religiosismo que, repito, talvez não seja em todos os lugares, e também não estou condenando o religiosismo, mas a gente percebe de uma forma tão clara e nítida
que as pessoas chegam na casa espírita, se não tiver um passe, se não tiver uma água frutificada, eles falam que não tiveram no centro. Ora, eu, justamente buscando e procurando lembrar o próprio Cristo, posso dizer para vocês, ele não pregou nenhuma religião. Especificamente, principalmente da forma como Kardec nos fala, aquela religião dotada de rituais. Não, o Espiritismo não possui rituais. Nós podemos sim ser considerados uma doutrina religiosa, mas justamente naquele sentido de reaproximação com o próprio Criador. E como que nós nos reaproximamos do Criador? Posso dizer que, no que diz respeito ao quesito caridade, já que a doutrina também é baseada, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos resumir, fora da caridade não há salvação, mas a gente pode, muitas das vezes, dizer, e com tranquilidade, sequer sabemos o que é caridade. Nós muitas das vezes não sabemos o que é caridade porque está faltando justamente aprofundar um pouco mais nestes estudos que o próprio Kardec se debruçou, e eu costumo dizer, com muita transpiração. Não foi só intuição, não foi só inspiração, mas muita transpiração, porque ele chegou a ficar até doente. Naquela época era muito mais difícil. Hoje nós temos muitas facilidades. Kardec respondia todas as cartas. Ele se correspondia com mais de 1.000 centros esparramados pelo mundo. E ele fazia cópia de muitas dessas cartas, principalmente aquelas que ele respondia. Imagina, fazer isso tudo à mão e não tinha luz elétrica. Tanto é que um dos motivos que o levou a ficar doente é justamente aquela fumaça que ele acabava aspirando. Então, nós precisamos aprender com o próprio Kardec a viajar pelos livros, sobretudo da codificação, para a gente conseguir entender efetivamente o que vem a ser caridade, para nós termos um pouco mais de facilidade para praticá-la. Garanto a vocês que não é apenas e tão somente, eu acho que isso aí todos nós já decoramos. Precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas como é que a gente faz isso? Como que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso, inclusive, para comigo mesmo? Porque se eu pegar a frase que o próprio Cristo deixou e que de uma certa forma resume todos os seus ensinamentos, eu vou esbarrar no como a ti mesmo. E o como a ti mesmo? Será que nós temos autoconhecimento suficiente para nós nos amarmos? Vocês conhecem, por exemplo, se eu falar para vocês que nós temos 3 cérebros na nossa estrutura, vocês vão concordar comigo? Provavelmente não. Talvez se eu falar em um segundo cérebro, alguns já ouviram falar alguma coisa sobre isso. Mas o terceiro, talvez não. Mas nós temos, pelo menos em 3 partes do nosso corpo, determinada quantidade de neurônios. E esses neurônios são justamente os grandes responsáveis para esse processo de distribuição de tudo aquilo que nós precisamos, em especial algumas substâncias que vão trazer para a criatura equilíbrio. Só aquilo que os cientistas chamam de neurotransmissores. Fica tranquilo que eu não vou ficar falando isso aqui não. É só justamente para poder mostrar para vocês que a gente tem uma dificuldade de se autoconhecer. E nós não nos autoconhecemos por quê? Porque a gente deixa de ler e estudar determinadas coisas que a própria doutrina nos apresenta. Como tema base, a despeito de eu até conversei com o Divino, e o título da nossa palestra, Seus Sinais dos Tempos, a proposta foi justamente que nós fizéssemos o estudo do capítulo 10, 11 e 12 do livro A Gênese. São capítulos muito simples, tá? Eu sei que tem pessoas que têm um certo
preconceito. Aliás, eu vou abrir um parênteses. As pessoas já estão acostumadas a me ouvir, sabem que eu gosto de abrir parênteses. Preconceito, gente, infelizmente é aquilo que atrapalha a gente, e demais, para entendermos determinadas coisas. Quando eu falei no início, por exemplo, de religiosismo, tem muitos que já provavelmente se armam e falam: opa, peraí, será que o Edson é contra Jesus? Não, não sou contra Jesus de jeito nenhum. Mas quando eu falo de um certo religiosismo, será que eu não estou fazendo alguma crítica à religião? Ah, mas foi isso que eu aprendi, e é isso que está justamente na minha mente. Ou é isso que os especialistas chamam de arquétipos. Arquétipos nada mais são do que determinadas ideias. Sabe aquelas ideias inatas que a gente traz e muitas das vezes não sabe nem de onde? Então nós temos dificuldades, por exemplo, de ouvir sem preconceito, de ouvir, analisar, criticar aquilo que foi dito e principalmente se autodeterminar a partir justamente daquela informação. Imaginem só, Kardec nos orienta a lermos de tudo, a estudarmos tudo, e em especial no que diz respeito à crítica, ele fala lá naquele livretozinho o que é o Espiritismo. Crítico é justamente aquele que tem conhecimento de alguma coisa, e aí sim, quando ele ouve, ele vai dar a sua opinião. Isso é crítico. Agora, simplesmente criticar o outro de alguma coisa que ele falou, mas se você nem sabe o que ele falou, isso não é crítica. Pode ser qualquer outra coisa, e principalmente preconceito. Tá? Então, a gente tem que aprender a eliminar preconceitos. Eu vou começar a ler a Gênesis. Já falaram que esse livro é difícil. É um preconceito. E aí você, logicamente, vai bloquear muita coisa e principalmente muitas oportunidades e possibilidades de buscar esse conhecimento. Então, o nosso objetivo é justamente passar aqui rapidamente por esses 3 capítulos, que vai falar sobre a própria Gênese nossa, da nossa estrutura, do nosso corpo. Depois, um pouquinho sobre a Gênese mosaica e também sobre a própria criação, ou um pouco sobre o Criador. Se vocês pegarem a parte inicial do livro, vocês vão perceber que o nosso planeta, ele se formou com uma parte que veio justamente desse astro principal do nosso sistema, e como uma bola incandescente, ele começou a girar e a fazer determinados movimentos, e nesses movimentos, essa parte se destaca. Ela fica num determinado eixo, sempre girando ao redor do seu próprio Sol, e passou-se muitos séculos, muitos milênios, para que a espiritualidade pudesse colocar este nosso planeta a ponto de receber o princípio inteligente. Vamos abrir um outro parênteses, até mesmo porque isso está em outros capítulos da Gênesis, até para a gente entender o Criador e para nós entendermos o porquê não, né? Dessa prática da caridade, o tanto que nós devemos amá-lo. Gente, muitos de nós ainda, por conta do próprio preconceito ou dessa base religiosa que nós tivemos, muitos de nós ainda acreditamos naquilo que a Bíblia traz da criação do mundo em 6 dias. Alguns falam: não foi em 6 dias, foi em 6 períodos, que o próprio Kardec faz essa crítica. Por que falaram em 6 períodos? Se a gente for analisar, foram mais de 25 períodos distintos, né? Mas aí alguns ficam com aquela ideia: mas por que eu fico com aquela ideia? Eu vou ter que ir lá estudar para poder descobrir. Eu preferi ficar então com aquela ideia, que aí eu fico, como assim dizer, de uma certa forma mais cômodo. É mais fácil para mim acreditar que Deus tem todo esse poder e fez dessa forma. Vejam, tudo isso, mais uma vez, vai nos dificultando entender o que vem a ser Deus, e como é que eu posso amar um ser que eu não sei o que é, que eu não sei como trabalha. Lógico, vai ficando cada vez mais distante. Aí vem, entre aspas, a crítica ao religiosismo, ou aquilo que nós conhecemos como fé cega.
como Kardec nos ensina, qual é a fé verdadeira? A fé verdadeira, eu gosto mais da questão 341 do livro Consolador, onde Emmanuel responde que só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Isso é fé. Eu acho que Emmanuel estava corretíssimo. E a frase de Emmanuel está justamente de acordo com aquilo que o próprio Kardec ensina, que a fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque a gente sabe que a verdade, ela é sempre verdade. Ela sempre foi verdade e vai continuar sendo verdade sempre. O único problema e detalhe é que, muitas das vezes, por conta dos nossos preconceitos, a gente prefere o comodismo. Vamos deixar isso para lá, mais para frente eu estudo, mais para frente eu discuto. Então, muitos de nós ficamos um pouco nesse criacionismo e não descobrimos todas as pesquisas feitas pelo próprio Kardec nesse processo de criação do nosso planeta. Não é nem do universo, não, é do nosso planeta. Alguns ainda vão ficar com aquilo, não, mas eu aprendi lá na escola, tem a teoria do Big Bang, né? Opa, teve uma explosão e da explosão nasceu o universo. E eu pergunto para vocês, claro, podem responder intimamente, como é que vocês acham que foi toda essa criação? Vocês já pararam para pensar, já estudaram, ou já conseguiram ler Kardec tentando identificar esse Deus e toda essa obra? Pois é, como nós dissemos, houve o desprendimento dessa partícula e os planetas foram formando. E nesse processo de formação dos planetas, eu precisaria ter condições, ou adquirir condições para que este planeta tivesse condições para o princípio inteligente encarnar. Bom, nós temos que abrir outro parênteses, porque não tem jeito de nós lermos Kardec isoladamente. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos e nós vamos perceber que ele diz para nós o quê? Olha, no universo existem três coisas. Eu tenho o princípio material, eu tenho o princípio espiritual, o princípio inteligente, e eu tenho Deus. Não é assim? Está lá no Livro dos Espíritos, logo no início, naquela primeira parte. E aquela primeira parte do Livro dos Espíritos, ela é esmiuçada justamente na Gênesis. Então, se no universo eu tenho princípio material, princípio espiritual e Deus, eu preciso começar a entender cada uma dessas partes. E é justamente no desprendimento dessa partícula que a gente vai começar a entender um pouco do princípio material. E os engenheiros celestes começam a trabalhar. Olha que coisa fantástica. Também aqueles que quiserem se aprofundar, peguem o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e aí a gente vai percebendo como que esse processo também funciona, porque não é apenas e tão somente no campo físico, eles trabalham no plano espiritual. E a gente vai começar a entender, quando fala dos engenheiros celestes, que Deus é realmente, gente, muito mais do que a gente imagina. Porque ele poderia, no instalar de Deus, construir tudo, mas ele falou, não, eu vou dar trabalho para vocês. Alguém que gosta de ficar à toa? Espero que não, porque a ociosidade, ela traz muito sofrimento. É que a gente não faz ideia. Principalmente por quê? Porque nós encarnados estamos inseridos dentro de uma prisão chamada corpo físico, e esse corpo físico pesa. E a gente vai até se descobrir por quê. Ou pelo menos a gente vai iniciar. Claro, não é um seminário, então é apenas uma breve e rápida exposição, justamente para estimular a todos a ler e estudar a Gênesis. Nós não gostamos de ociosidade. Então Deus destaca aqueles seres que já estão na condição crística, porque não precisam mais encarnar. Eles já conhecem todo o processo e principalmente já dominam as leis que regem a matéria, princípio material. Daqui a pouco a gente vai relembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos, que também ela é fantástica. Então esses engenheiros conhecem, e Deus fala, eu estou colocando na mão de vocês, e a gente sabe que um deles é o próprio Cristo. E colocando nas mãos, eles vão fazendo um trabalho lento,
As coisas não se formam como a gente imagina. Não há a possibilidade dessa criação nos 6 dias. As coisas são lentas. Tanto é que o nosso planeta tem mais ou menos, segundo André Luiz, cerca de 4,7 bilhões de anos. Vocês já conseguiram tentar imaginar o que é 4,7 bilhões de anos? E só para vocês terem uma ideia, nós temos 4,7 bilhões de anos. Sabe quando que o homem, como ser humano, começou a encarnar no nosso planeta? Há mais ou menos 300 mil. Ou seja, foram mais de 4 bilhões e meio de anos, praticamente, para preparar o planeta para receber o princípio inteligente na condição humana. Veja que trabalho que a espiritualidade teve. E às vezes a gente quer, quando nós estamos doentes, a gente quer uma cura, a gente fala, não tem jeito de ter me curado ontem, não. Não é nem para amanhã, a gente já quer ontem. Eu não queria ter essa doença. E vejam, 4 bilhões e meio de anos para preparar o planeta para falar assim, ó, princípio inteligente, você agora começa a desenvolver a razão e a partir daí você vai habitar o planeta. E isso, gente, foi o trabalho desses engenheiros. O trabalho desses engenheiros, e Kardec vai explicando como que funciona cada uma dessas fases da preparação do nosso planeta. Ele vai falar, por exemplo, só citando aqui para vocês algumas curiosidades, do processo de cristalização, que é um dos mais importantes. Quem gosta de química, né, vai adorar. Assim como a gente pega para ler, está até aqui, ó, não sei se foi de propósito, deixar aqui, ó, o Consolador. Pega o início do livro, são perguntas de química, física, biologia, tudo que foram fazendo por Emmanuel. Fantástico. E ele vai dizer que o principal é essa cristalização. O que é? Nada mais nada menos do que você pegar o que é gasoso, o que é líquido e transformar em sólido. Porque era uma bola incandescente, como a gente enxerga hoje, né? As lavas dos vulcões que estão lá no centro da Terra. E teve que passar por todo esse processo para poder chegar ao que nós temos hoje. Repito, mais ou menos 4 bilhões e meio de anos para preparar. É isso que Kardec vai trazendo para nós. E ele vai mostrando que nós iniciamos todo esse processo através dos corpos inorgânicos. E essa vai começar com aula de ciências, que a gente é mais ou menos ciência, mas fiquem tranquilos, tá? Os corpos inorgânicos, gente, são aquelas primeiras encarnações do princípio inteligente. Lembra? A famosa frase de Kardec, Leon Denis também fala: nascemos no mineral, sonhamos no vegetal, agitamos no animal, para despertar no homem. Nós tivemos lá, pelo menos pelo que a espiritualidade fala, não foi no nosso planeta não, tá? A gente teve como mineral, vegetal, animal e outros. Nós temos muito mais do que esses 4 bilhões de anos para chegar até aqui. O trabalho foi imenso e, com certeza, intenso. Então, esses seres inorgânicos que foram, né, os primeiros ou as primeiras oportunidades do princípio inteligente, Kardec vai dizer aqui na Gênese que eles são constituídos basicamente de oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. A gente sabe o que é isso? Eu tenho que pegar a tabela periódica. Poxa, é uma das piores matérias que eu da época da escola. Tabela periódica, tem que decorar aquilo lá. Mas vejam, nos corpos inorgânicos, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono é o principal. Aí eu falo para vocês hoje, só para a gente entender. O nosso corpo é formado de quê? Se você pegar o seu sangue, seu músculo, os seus ossos, boa parte deles é constituído de oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Nós não temos, ou seja, a matéria não é diferente dos seres inorgânicos para os seres orgânicos. Edson, mas isso aí tem algum tipo de importância, tem relevância? Gente, claro que tem.
Como é que eu vou adquirir o autoconhecimento se eu não sei essas coisas básicas? Como é que eu vou trabalhar num processo de autocura se eu não sei como que funcionam esses elementos? Kardec vai explicar aqui. Se você pegar alguns desses elementos e dependendo das circunstâncias, por afinidade ou por atração, que é a característica principal dos seres inorgânicos, eles se desprendem para formar outros elementos. Então, quando a gente ingere qualquer tipo de alimento, esse alimento vai passar por um processo dentro do nosso corpo e ele vai se decompor e ele vai se afinizando com aquelas partes principais. Então, eu vou tirar um pouquinho do oxigênio daquela água que eu estou tomando e esse oxigênio vai sair para poder formar outra coisa no meu corpo. Estou falando isso, assim, são questões básicas para a gente aprender a se amar. Porque muitas das vezes nós ingerimos determinados alimentos e a gente não sabe o prejuízo que aquilo vai trazer para nós. Ah, Edson, mas isso tem alguma relevância? Muito simples. Pega o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá uma parte chamada, ou título, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Pega o livro Céu e Inferno, que é outro livro também, aliás, pesquisas feitas inclusive por Herculano Pires, que para mim é um dos espíritas mais lúcidos que nós tivemos. Herculano Pires falava que o livro menos lido da doutrina é o Céu e Inferno, e você vai encontrar um título lá, justamente falando da influência do organismo no espírito. Vejam por que eu falei agora há pouco sobre o autoconhecimento como inclusive determinante para a gente aprender e saber praticar a caridade. O autoconhecimento para você inclusive se amar, porque à medida que eu vou dedicar o amor ao outro, é aquela que eu dedico a mim mesmo, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou passar isso para frente? Tem umas pessoas que podem até dizer assim: eu já fiz curso de passes, e lá eles falam que a boa vontade supera tudo. Eu até concordo com vocês que a vontade, ela ajuda a eliminar algumas barreiras. Agora, vocês já imaginaram a vontade com conhecimento, o que ela é capaz de fazer? Nós vamos trabalhar e produzir muito mais. Gente, a passagem da hemorroísa, quase todos devem lembrar. Jesus simplesmente pega e virou para alguém e encostou aqui, ó. E Pedro até ainda riu: você está doido, está todo mundo empurrando o outro aqui. Claro que encostaram. Opa, alguém encostou de mim de uma forma diferente, porque eu percebi sair de mim um poder. Veja o autoconhecimento que o Cristo tinha, uma energia diferente que se desprendeu dele. Olha só, e uma energia diferente que ele sabia para onde estava indo. Claro, ele tinha esse domínio e esse autocontrole, que é o que nós estamos tentando buscar. Mas para isso, repito, eu tenho que conhecer essas bases. Essas bases são de extrema importância para nós, e coisas assim, muito simples. Estou falando o quê? Desses seres inorgânicos, porque depois nós vamos passar para a evolução dos seres orgânicos, e os seres orgânicos, mais ainda, porque diz respeito a nós. E quando a gente vai avançando para os seres orgânicos, aí além do princípio material e o princípio inteligente, o princípio espiritual, tem uma outra coisa chamada fluido vital que vai ter que entrar nessa conversa. E esse fluido vital que vai entrar nessa conversa, ele é proveniente daquele chamado fluido cósmico ou fluido universal. E nos seres orgânicos, o que dá vida é justamente esse fluido vital. E quem controla o fluido vital? É o princípio inteligente. Tanto é que, se o princípio inteligente sai ou deixa uma planta, a planta morre. Você pode fazer qualquer coisa que ela não vai sobreviver. E são questões, repito, muito simples. O princípio inteligente, é o princípio inteligente que comanda e controla a matéria. Aí, como eu disse a vocês, voltemos à questão 540 do Livro dos Espíritos.
eu acho que muitas pessoas já sabem de cor. É justamente aquela que diz, do átomo ao arcanjo. E se vocês pegarem a resposta da espiritualidade a essa questão e forem decompondo, vocês podem pelo menos tirar 4. Basicamente, dá até para tirar mais algumas coisas, tá? Mas 4 frases ou princípios ou 4 etapas do nosso processo evolutivo ou dessa evolução de todos esses seres orgânicos. E é claro que a gente está falando do princípio inteligente, nós estamos falando do espírito, que são realmente fantásticos e que deve principalmente nortear a nossa própria vida e a nossa existência. Eu vou abrir um outro parênteses, só uma curiosidade dessa questão 540 do Livro dos Espíritos. Veja que doutrina maravilhosa nós estamos inseridos e quantas oportunidades nós estamos tendo. Não sei se estamos todos aproveitando, mas é justamente nessa questão 540 que Divaldo dá uma cutucada na Joana de Ângeles, né? Ele vira para ela e fala assim, ela falou que o Livro dos Espíritos tem tudo, e antes disso, né? Não sei se vocês conhecem um pouco da história, Divaldo falou que ele leu o Livro dos Espíritos 10 vezes. Aí quando ele achou que estava pronto a trabalhar com a Joana de Ângeles, o que ela falou para ele? Agora nós vamos estudar. Você leu 10 vezes, agora nós vamos estudar. Então, aí ele falou, virou uma época e falou para ela, mas você falou que no Livro dos Espíritos tinha tudo e não tem nada, tem um tal de física quântica aí. Aí ela virou para ele e falou, você já estudou a questão 540 do Livro dos Espíritos? Você vai encontrar princípios da física quântica lá nessa pergunta. Olha para vocês verem como que Kardec está muito além, ele estava já além do seu tempo, e tem muita coisa que a gente precisa entender. Mas essa questão 540, o que ela vai mostrar para nós? Como o processo evolutivo do átomo ao arcanjo, o átomo, ainda que de forma inconsciente, nesses primeiros seres inorgânicos, ele já está trabalhando para o Criador na obra da criação. Inconscientemente. O átomo trabalha. Aí depois vocês peguem também a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? É proporcionar a evolução do espírito e também auxiliar na obra da criação. Então, na questão 540, a gente vai extrair isso. O átomo, ele está auxiliando. Então, quando a gente está ali naqueles seres inorgânicos, a gente já está trabalhando. Mais adiante, nós vamos continuar o nosso processo, mas aí nós já estamos nos seres orgânicos. E nos seres orgânicos, o princípio inteligente, ele já começa a ter um controle. Tanto é que ele precisa do fluido vital para fazer os outros átomos trabalharem e funcionar. Então, aí nós estamos fazendo o quê? Como diz a questão 540, a gente já está começando a ajudar mais ativamente o mundo material. Nós estamos ajudando o mundo material. Mais à frente, nós vamos comandar o mundo material, que é quando o princípio inteligente adquire justamente essa racionalidade. Aí eu faço até uma pergunta para nós também refletirmos com base nesses capítulos da Gênese de Kardec. Vocês estão controlando correta e adequadamente o corpo de vocês e todas essas trilhões de células que vocês possuem? Estão conseguindo ter esse controle? E aí vejam, vou só remeter vocês depois, tem um livro Pão Nosso, tem um título, Pão Nosso também, né, da coleção Fonte Viva, Emmanuel e Chico, dupla maravilhosa, tem um título Socorre-te. Vocês procurem lá, eu esqueci o número, e lá ele vai falar o seguinte: quando vocês forem pregar ou estudar o Evangelho, não se esqueçam de pregar o Evangelho para os seus próprios órgãos. Confesso a vocês, quando eu li isso pela primeira vez na semana, eu falei, poxa, o que será que ele está querendo dizer com isso? E eu pregar o Evangelho para os meus próprios órgãos? Vejam a responsabilidade do princípio inteligente quando atinge esse período que nós estamos hoje. Aliás, se me permite, vou abrir muito parênteses, eu acho até graça, porque tem muita gente que diz, né? A hora que eu vou dormir, eu vou rezar para o meu espírito ir para um bom lugar. Mas peraí, quem está falando é o espírito ou é o corpo? Vocês rezam para o espírito de vocês também? Mas quem está rezando?
não consegue fazer, é um exercício, um raciocínio muito simples. Eu vou rezar para o meu espírito? Não, é você o espírito. Você está no corpo, você que é o princípio inteligente. Então você não vai rezar para o seu espírito, não. É para você. Eu estou rezando para mim. Não deixa ou coloca o espírito à parte, não. Você é o princípio inteligente que tem que comandar. Questão 540 do Livro dos Espíritos, comandar esse mundo material, esses trilhões de células. E aí, quando a gente estiver no nível mais avançado, dos arcanjos, podemos assim dizer, a questão 540 fala, aí a gente vai comandar o mundo moral. É o que Cristo fazia. Os ensinamentos dele são o quê? São justamente fórmulas para nós comandarmos o mundo moral. Opa, aí já mudou de conversa. Veja, muitas das vezes nós queremos dar saltos. A gente já quer mudar a moralidade do mundo, a gente quer mudar a moralidade das pessoas, e a gente não consegue controlar nem o nosso mundo material. É um processo evolutivo, gente. Se é evolutivo, a evolução ela não dá saltos. Eu não posso querer comandar o mundo moral sem comandar o mundo material. Mas como é que eu comando o mundo material se eu não conheço? Se eu não tenho esse controle e o domínio sobre mim mesmo? Se eu ainda tenho essas dificuldades de promover a minha própria saúde, o meu próprio equilíbrio. Repito, os corpos materiais são basicamente, estou falando o que está escrito na Gênesis, tá? Não estou criando nada não. São basicamente dos mesmos elementos. Aqueles mesmos elementos que estão formando as matérias, a pedra, a rocha, formam o nosso corpo. E isso não nos diminui. Por favor. Isso não nos diminui e nem pode. Mas vocês querem ver uma perspicácia do codificador? Como é que Kardec é fantástico? Ele vai até dizer isso aqui no item 29 do capítulo 10 da Gênesis. Ele vai falar assim, mais ou menos assim, se você acha que você possui os mesmos elementos que o mineral, que isso vai te diminuir, não. O objetivo disso é exatamente dizer para você que precisa dar importância ao espírito, ao princípio inteligente, porque nós damos muito mais importância ao nosso corpo do que ao espírito. E quando você consegue entender e aprender que o nosso corpo é igualzinho, é formado dos mesmos elementos que uma planta, um animal, você já tende a mudar de ideia. Por quê? Como que Deus fez tudo isso? É tudo igual? Então o que diferencia? É apenas o princípio inteligente que passou por um processo evolutivo e que hoje está preparado para comandar algo além. Então, se eu estou preparado, ou se eu preciso me preparar, a minha evolução consiste exatamente em... Esse é o trabalho, espiritismo e materialismo. E ele vai falar isso aqui também. O materialismo ele vai esbarrar num determinado momento, principalmente na morte. Morreu, acabou. O espiritismo, não, ele vai além. Ele fala que o princípio inteligente é imortal. Por isso nós temos reencarnações. E para que servem essas reencarnações? É justamente para nós continuarmos as nossas experiências. Exatamente para que na próxima, você com um pouco mais de conhecimento, já trabalhe inclusive lá no DNA que você vai precisar ter ou desenvolver no seu corpo para resolver ou te ajudar a resolver determinados problemas. É justamente esse DNA ou o corpo que você vai programar para você nessas futuras reencarnações que vai te ajudar, como ele exerce influência, a deixar que o espírito sobreponha a matéria. Não é apenas e tão somente para nós desfrutarmos da matéria. Por isso que já no capítulo 12, que nós estamos aqui comentando, ele vai fazer uma interpretação que eu reputo fantástica do paraíso perdido. Ele pega os textos da Gênese mosaica e vai fazendo
as analogias e comparações. Gente, Kardec, pelo menos segundo alguns estudiosos, ele leu mais de 300 obras para buscar informações para codificar o doutrina espírita. Por exemplo, alguém falava de Moisés, ele procurava e lia tudo sobre Moisés para depois ele escrever alguma coisa. Então, não foi só o Espírito ditor, alguém foi lá e escreveu e pegou, Por isso que ele era conhecido como o bom senso encarnado. Ele lia, ele pesquisava. Se vocês pegarem para ler a revista espírita, nessas cartas que ele escrevia, vocês vão ver tudo isso que nós estamos falando. Não era simplesmente que os Espíritos falavam, vou anotar e escrever. Tá? Então, ele leu, segundo alguns estudiosos, mais de 300 livros para codificar a doutrina espírita. Então, ele sabia o que ele estava falando. Então, ele vai pegar esses trechinhos do famoso Éden, do paraíso perdido, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, e vai fazer alguns comparativos interessantes. Ele ainda fala, olha, o fruto a gente pode inclusive interpretar como os desejos que nós seres humanos temos do ponto de vista material. Claro, não tem jeito de falar disso sem falar de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pois é. Ele fala, o fruto, lá, que estava lá no meio do paraíso, pode ser justamente interpretado como os desejos materiais que nós temos. E o fato de Eva e Adão terem comido o fruto é porque eles não resistiram à tentação. Será que nós estamos resistindo à tentação da matéria e nos preparando para a vida espiritual? Porque os sinais dos tempos, olha o título aí, os sinais dos tempos nada mais é do que isso, essa seleção natural, e repito, será muito mais natural que a gente imagina, a seleção natural para os espíritos que vão habitar o mundo de regeneração. Estamos falando do processo evolutivo de seres que estão se preparando ou precisam se preparar para comandar o mundo moral. E será que nós estamos realmente nos preparando para isso? Será que eu tenho conhecimentos o suficiente para poder ter responsabilidades maiores nesses mundos mais avançados? As analogias ele vai fazendo todas. Ele fala aqui da semente. Na semente vocês conseguem enxergar a folha, o tronco, vocês enxergam tudo isso numa semente? Olha para vocês verem a perfeição. Mas a gente sabe que está ali. Mas dependendo das circunstâncias, dependendo do sol, da água, de tudo, essa semente vai se transformar numa árvore. E essa noção nós temos que ter, porque nós somos esse princípio inteligente, que também vamos nos transformar. Tem parábolas de Jesus que nos ensinam isso. Parábola do semeador. Veja, gente, está tudo interligado. Tudo interligado. E são coisas, repito, de ordem material, que às vezes nós não damos tanta importância, infelizmente. Só o fato de ajudar a gente a pensar um pouquinho mais, com um pouco mais de racionalidade, já nos ajuda. As coisas não são como muitos de nós pensamos. E, nesses sinais dos tempos, quando ele fala da possibilidade de exílio de determinados espíritos, não é que ele está tirando a oportunidade dos outros, não, porque essa fatalidade, mentira, todos nós estamos fadados à evolução e à perfeição. Lógico que uns vão demorar mais do que os outros. Agora, a escolha é nossa. Por isso que ele ainda faz essa analogia também. Quando fala da morte de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, ele fala justamente isso. A morte nada mais é do que uma morte espiritual, que corresponde à perda de todos os bens que você pode conquistar com o seu adiantamento. Deixar tudo isso para trás. Já pensaram em deixar o celular para trás? Hoje quase todo mundo é dependente do celular. Deixar o celular para trás e ir para um mundo que não tem nada. Kardec faz até essa analogia aqui na Gênesis, vocês terem uma ideia. Quando se descobriu, entre aspas, a América, ele fala isso, é como se os europeus, que tinham tudo, vem para cá, aqui não tem nada, eles tiveram que construir tudo. E isso vai acontecer com os espíritos que forem exilados do planeta. Eles vão chegar no planeta onde não tem nada, onde eles vão ter que construir tudo, vão ter que criar tudo. E aí eles vão ter que, sim, vai ter que trabalhar pensando em tudo isso que a gente está falando, né?
Poxa, então eu tenho que só pegar o hidrogênio, o oxigênio, mas aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai dar um pouquinho mais de sofrimento. E numa dessas nós já estamos, entre aspas, né, nessa morte espiritual, perdendo a oportunidade de sermos felizes, vamos assim dizer, mais rapidamente. Então, essa é justamente a mensagem que nós gostaríamos de deixar, apenas, repito, justamente passando um pouquinho aqui por esses capítulos que Kardec trouxe para nós, capítulo 10, 11 e capítulo 12 da Gênesis. Eu espero que vocês depois tenham curiosidade de ler, não só esses capítulos, leiam tudo. Vocês vão ver que tem cada coisa super interessante. Como Kardec faz a comparação, por exemplo, de Deus, a gente não tem noção do que é Deus. Aí ele imagina, né? Ele já fala, ó, pensou, se não fosse esses princípios, se não fosse essa evolução dos seres inorgânicos, dos seres orgânicos, você imagina um rei comandando um reino que só tem pedra. Já tentaram comandar as pedras? O que acontece? Deve ser um tédio. Você está ali querendo comandar a pedra e ela não faz nada, não sabe. Então Deus é muito mais perfeição do que a gente é capaz de imaginar. Então, espero que tenha contribuído com vocês nessa semana espírita e que vocês possam, aqueles que ainda não tiveram a curiosidade, peguem a Gênesis, vão ler, dá uma lida, depois lê outra, faz igual de volta, lê 10 vezes, depois das 10 você começa a estudar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender uma coisa, é brincadeira. Mas por isso que existem os grupos, por isso que existem as casas espíritas, por isso que existem os cursos nas casas espíritas. É justamente para a gente entender como que funciona, principalmente a vida e essa nossa relação. Porque a religião, se possa assim dizer, que Cristo procurou trazer para nós, é a necessidade de conexão com o Criador, é o autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, amar ao próximo, auxiliando. Por que não? Já passando por esse processo de comandar um mundo moral. Muita paz a todos vocês, tenham uma excelente restante de semana espírita e que Jesus possa contar com cada um de vocês, sem muito trabalho e para todo mundo.